Fala galera, meu nome é Gabriel Victor e eu sou o mais novo professor do PhD Cursos. E a minha função aqui é clara, eu vou ensinar para vocês redação e eu vou desenvolver todas as técnicas que eu tenho na minha história como professor a serviço da tua aprovação. Então vamos lá? Dentro das perspectivas que eu coloco aqui no quadro, que perspectivas são essas? O meu enredo é falar sobre as análises dos temas do Exame Nacional do Ensino Médio. O que é que já caiu? E por que eu vou falar do que já caiu? Porque com base nos temas passados, a gente vai ter os próximos temas. Eu gostaria de narrar uma célebre frase que eu curto demais desenvolver em minhas aulas. Quem conhece o passado tem o futuro à mão. Essa frase não é minha, e sim de George Orwell, um dos grandes teóricos dentro do campo literário que a gente pode colocar em nosso tema de redação. Eu não vou falar muito sobre ele, eu só quero que vocês tenham em mente essa frase. Quem conhece o passado tem o futuro à mão. Por que eu quero falar sobre isso? Todos os temas do Enem, eles são baseados em eixos temáticos. E todos os eixos temáticos seguem uma ordem social. E o que eu quero dizer para vocês é que muitos temas que já caíram podem voltar a cair em um novo formato. Gabriel, isso está muito confuso, eu não estou conseguindo compreender, por favor, me explica e eu vou explicar. Beleza, gente? Então, dentro dessa pegada, dentro do Exame Nacional do Ensino Médio e essa aula aqui no YouTube é justamente um desenvolvimento, uma prévia de tudo aquilo que a gente vai ter em um curso completo para a tua preparação, beleza? Ou melhor, para a tua aprovação. Dentro dessa pegada, escrever, sobretudo, é um desafio de conhecer a norma culta e de conhecer múltiplas áreas do conhecimento. Mas uma coisa que vai certamente facilitar o caminho de vocês é saber como funciona a banca examinadora, como funcionam os critérios de correção e conhecer o famigerado tema. Todos os anos, vestibular após vestibular, é gerado uma expectativa acerca de qual o tema da redação do Enem. E certamente vocês que já fizeram vestibular ou vão fazer se deparam. A gente vive um momento de pandemia. Ai meu Deus, será que o tema da redação do Enem vai versar sobre o coronavírus ou algo de saúde? Eu garanto a vocês que o tema da redação do Enem, ele tende a trabalhar uma problemática social, mas não necessariamente de algo que acontece no ano do desenvolvimento do vestibular em questão. Beleza, gente? E, geralmente, o governo, que é o responsável pela elaboração da prova, busca se distanciar de problemáticas um tanto quanto delicadas, beleza? Ele busca se distanciar de propagandas negativas, então ele não vai dar um tiro no próprio pé e colocar temas que venham a ter a sua deficiência. Tudo bem? Que esse tema, a problemática desse tema, e todo tema versa sobre uma problemática, venha a ter aí uma culpa do governo. A gente pode até falar isso na redação, mas ele não vai colocar isso nos textos motivadores. Geralmente os temas tendem a tratar de problemas que a sociedade como um todo, por uma relação cultural, é a culpada. Conseguem compreender? Se vocês ainda não captaram a mensagem, espera aí que a gente vai chegar lá. Tudo bem? Então, sobre eixos, eu tenho aqui cultura, tecnologia, direitos humanos e meio ambiente. Eixos temáticos são os assuntos acerca de como os temas eles podem ser originalizados. Por exemplo, eu posso falar que o Enem historicamente já trabalhou temas voltados à cultura e no ano de 2019 isso ocorreu. O Enem trabalhou a democratização do cinema. E o que é o cinema? Uma forma de cultura, uma forma de entretenimento, uma forma de educação. Então, dentro do seu eixo didático, da sua pegada de desenvolver problemas sociais e apresentá-los em um formato de proposta de tema de redação, proposta de tema de redação, a gente deve desenvolver, obviamente, várias interpretações acerca do que é cultura. Cultura são os hábitos, os costumes que vêm formar o comportamento do homem. E o cinema faz parte desse eixo, é o que vem a possibilitar conhecimento que venha, querendo ou não, influenciar no comportamento do ser humano. Fechado? Então, dentro dessa relação, o tema da redação do Enem de 2019 foi dentro de uma perspectiva cultural. Isso já ocorreu em outras circunstâncias? Claro, o Enem já trabalhou em um dos seus vestibulares a relação do poder da leitura, a influência da leitura. E a leitura é uma relação cultural e por aí vai. Então conseguiram compreender? A gente também tem temas voltados à tecnologia e foi o caso de 2018.
A relação do tema que trabalhava como o indivíduo ele vinha a ser manipulado por algoritmos, por, obviamente, redes sociais. Como um indivíduo ele é controlado pela internet ou na internet, como ele é manipulado dentro do que se refere o termo comportamento, como ele tem o seu comportamento influenciado e moldado pelas redes sociais. Então, dentro da pegada do Exame Nacional do Ensino Médio, a gente já teve um tema sobre tecnologia e antes de 2018 a gente já teve um tema que falava sobre os limites do público e privado. Até que ponto a gente pode se expor na internet? Até que ponto temos uma vida pública ou privada? Tudo que eu posto tem consequências? Parece até um filme de Black Mirror, que é uma das grandes referências cinematográficas que a gente pode colocar em uma redação acerca de tecnologia, um mundo distópico, fechado? Inclusive, existe uma referência fantástica para que a gente possa trabalhar em temas de tecnologia, que é o mundo distópico, baseado na literatura do livro 1984, fechado? E quem é o autor dessa obra? George Orwell, fechado? Então, tem várias relações. Colocar literatura, colocar filosofia no nosso tema de redação, na redação em si, é fantástico. E todos esses apontamentos eles serão melhor desenvolvidos e exemplificados no nosso curso online do PhD Cursos. Fechado, gente? Dando essa continuidade, além de cultura, tecnologia, eu falei um pouco do Enem de 2019, que falava sobre a questão do cinema, como ele não é democratizado por relações socioculturais, o valor do cinema, será que ele é acessível a todos os públicos? Como é que a gente pode desenvolver propostas? Esse é o pensamento que o Enem colocou. Será que o cinema existe em todas as localidades ou só nas cidades? Como vem sendo o desenvolvimento dos cinemas em zonas interioranas, em zonas periféricas, né? Que ficam longe de shopping centers, que geralmente centralizam a elitização dos cinemas. Conseguem compreender? Então, pensar em tema de redação é pensar em problemáticas, é pensar em como elas ocorrem, por que elas ocorrem e como solucioná-las, beleza? Gravem essa equação. Pensar em tema de redação é pensar em como os problemas acerca desse tema ocorrem, quais são os efeitos desses problemas e como solucioná-los. Fechado? Na introdução a gente expõe problemas, no desenvolvimento a gente argumenta esses problemas e na conclusão a gente soluciona. É basicamente uma equação que a gente vai ter aulas específicas acerca de todas essas nuances que eu descrevo para vocês. Fechado, gente? Além de cultura e tecnologia, eu já falei da tecnologia nos dois temas que buscam uma interpretação, tanto o tema de 2018, a manipulação do comportamento do usuário pela internet, pelo controle de dados pela internet, por isso que eu falei algoritmos, até que ponto a gente consome algo porque a gente realmente quer. Será que a gente não foi influenciado por uma propaganda, por um algoritmo? Até que ponto a gente vem estar seguro? E antes desse tema, um tema voltado à tecnologia, que foi no ano de 2011, os limites entre o público e o privado. Então é essa pegada que eu quero que vocês interpretem. Até que ponto o nosso comportamento ele é saudável? Até que ponto a gente se torna refém das redes sociais? Quem controla as redes sociais? Quem controla o aplicativo, ou o smartphone, o iPhone, qualquer outro dispositivo eletrônico? Nós ou esses elementos? Até que ponto a gente domina a tecnologia ou é dominado pela tecnologia? São essas reflexões que o Exame Nacional do Ensino Médio já fez em seu repertório. Vocês conseguiram perceber que um tema muito similar de 2011, ele voltou a ser cobrado em 2018? Vamos parar para pensar agora em direitos humanos. E o tema de 2000 do Exame Nacional do Ensino Médio, ou melhor, vamos fazer uma recapitulação. Os temas do início, obviamente, do século XXI, o Enem começou em 98, os temas que versam de 2000 até no ano de 2019, querendo ou não, falam de questões sociais a todo momento. E dentro de um dos temas do Exame Nacional do Ensino Médio, a gente teve a questão dos direitos da criança e do adolescente. Como desenvolver a dignidade de crianças e adolescentes que, porventura, venham ter seus direitos eliminados ou não garantidos. Era um tema amplo, era um tema amplamente discutido na sociedade em diversas questões sobre violência doméstica, violência sexual, trabalho escravo, obesidade, diversas nuances. Por incrível que pareça, esse tema que ocorreu nos primeiros anos
né, do século XXI, dos anos 2000, posteriormente, precisamente em 2015, se tornou um tema específico sobre a questão do trabalho escravo infantil. Posteriormente, em 2014, a gente teve uma análise sobre a publicidade infantil. Vocês percebem que o Enem repete temas, sendo que em diferentes formatos, e mais recentemente no Enem PPL para pessoas privadas de liberdade, a gente teve um tema específico sobre como a tecnologia ela pode ser nociva para o público infanto-juvenil. Como as crianças estão dependentes de aplicativos e elementos eletrônicos. Fechado? Então, vocês conseguiram compreender toda essa pegada? Uma outra vibe, saindo de direitos humanos, o Enem já trabalhou no início dos anos 2000 a relação da violência, como quebrar as regras desse jogo. E posteriormente, em 2015, ele trabalhou mais a fundo sobre os direitos humanos, ao propor o tema a persistência da violência contra a mulher. E posteriormente, temas voltados a outro tipo de violência, uma violência ideológica, simbólica, como o preconceito racial, que caiu na segunda aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio de 2016, bem como o preconceito religioso. Vocês conseguiram compreender? Mais outros temas de preconceito vai cair no Exame Nacional do Ensino Médio. Mais outros temas sobre criança também cairão no ensino médio, assim como tecnologia e cultura. E o que falar de meio ambiente, que um dos temas do Exame Nacional do Ensino Médio já foi a questão de como conciliar o desenvolvimento industrial e a conservação dos recursos naturais do meio ambiente. Como é que a gente desenvolve essa problemática? Como produzir e desenvolver uma sociedade cada vez mais capitalista e, ao mesmo tempo, não desrespeitar os nossos recursos ambientais? E, posteriormente, um dos temas do Enem, mais precisamente em 2008, foi a questão da Amazônia, a preservação da Amazônia. Uma questão tão discutida atualmente, em 2008 caiu e poderia cair agora. Os temas do Enem são basicamente temporais. Eles possuem uma relação com os problemas que ainda são enfrentados em nossa sociedade. Então, percebam, vários desses temas já caíram, repetiram em outros formatos e essa regra, ela pode continuar. O fundamental para uma pessoa que quer se preparar muito bem para a redação do Enem é ter um conhecimento interdisciplinar. Redação é o seguinte, gente. Em primeiro lugar, a interpretação textual, para que a gente possa entender todas as nuances do texto motivador e aquilo que ele quer trazer para a gente, porque a gente tem que investigar quais são as problemáticas do tema de redação a ser exigido. Fechado? A gente tem que também ter um conhecimento gramatical para dissertar 30 linhas, que é o máximo de linhas que a gente pode escrever no Enem, e respeitar a norma culta, respeitar a pontuação, regência, concordância, colocação pronominal. Deu um troço na mente de pensar em tantas questões gramaticais e vocês serão cobrados isso na redação. Existem 5 competências e uma delas é a norma culta, que versa sobre a análise de como os alunos eles desenvolvem um texto respeitando a norma culta, sendo impecáveis, sem nenhum erro. Fechado? A competência 2, de 5 competências, ela vai versar sobre análise se vocês possuem conhecimento de mundo, literatura, filosofia, Constituição Federal, arte, cinema, música, mangá, anime, por aí vai, gente. E por aí vocês vão desenvolvendo um repertório sociocultural que vocês explanem. Diante daquilo que vocês aprenderam no ensino médio, na vivência de vocês, o que é que vocês podem entender de um tema, por exemplo, como racismo? E eu posso colocar, por exemplo, um dos filmes mais brilhantes da atualidade, que é o Corra, ou 12 anos de escravidão. E eu posso colocar filmes no enredo da minha redação para fazer uma analogia e afirmar que, da mesma forma que a teledramaturgia ela demonstra uma espécie de racismo, e é um dos temas mais polêmicos e delicados do exato momento, pelas atrocidades, de certa forma, policiais e de outras formas em que o racismo ele venha se manifestar, ok? Então, vidas negras também importam. Essa é uma das maiores hashtags do atual momento, assim como o Covid. Parece até que o Covid-19 teve uma pequena pausa na interpretação, porque, independentemente dessa chaga de saúde pública que requer maior esforços do poder público e da sociedade para combater e a gente enfrentar essa mazela no século XXI, essa pandemia, o racismo é algo que persiste desde o Brasil colônia, para não dizer em um passado mais longínquo aqui no Brasil. Então, quanto mais conhecimento de mundo a gente tem acerca da filosofia, da sociologia e de múltiplas áreas do conhecimento, melhor a gente vai escrever.
Então, redação é conteúdo, é vocês terem uma análise macro, política, sociocultural e didática dos aspectos que formam vocês dentro do ensino fundamental e do ensino médio. E é também a gente ter uma análise da forma, dentro dos aspectos morfossintáticos nos quais a gente venha manifestar o nosso pensamento por meio da língua, através da língua portuguesa, ok? Que deve respeitar a uma norma formal, a norma culta. Então, baseado em todas essas premissas, eu encerro essa discussão, esperando que vocês participem do nosso curso online e que a gente possa ter várias discussões e vocês possam ter a melhor preparação para a aprovação de vocês. Foi um prazer estar aqui. Eu sou Gabriel Victor, professor de redação do PhD Cursos. Espero vocês.